Paz do Senhor, queridos, aqui quem fala é Gabriel Freitas. Eu tava lá no meu Instagram e aí decidi responder algumas perguntas, né, da galera a respeito, tipo, da Bíblia, a respeito da vida de Jesus e Deus e tal, assim, e também da vida cristã. E aí eu falei assim, pô, vou deixar uma caixa de perguntas aqui, vou mandar aqui pra galera perguntar, e a galera realmente perguntou, a galera perguntou muito. Só que eu pensei no seguinte, eu vou separar 10 perguntas pra poder ficar algumas perguntas pro próximo vídeo, tá? Aí eu separei aqui 10 perguntas, vou estar falando as perguntas e vou estar dando a resposta delas, tá bom? A primeira pergunta é assim: então, dizem que Jesus era assexual, pois não sentia atração por nenhum gênero. Gente, olha a pergunta como é que começa. Então, dizem, tudo o quanto Jesus é, já está escrito na Bíblia. Então nada daquilo que eu falar que ele é, tipo, tudo que eu acrescentar a ele hoje não vai mudar quem ele já é. Ele é Cristo, ele é o Filho de Deus. Então, por exemplo, quando fala assim, dizem, então, por exemplo, dizem que Jesus... Tá, mas e aí, você leu a Bíblia para descobrir se realmente é verdade? Na Bíblia não tem nenhum capítulo falando sobre essa coisa de Jesus ser assexuado, tá? Isso não tem na Bíblia, não cabe a nós acreditar. Então, por exemplo, eu acho que essa é uma questão que acho que não valeria a pena ir mais fundo, né? Eu tava conversando com o JP Maia, pra quem conhece, e ele falou, Biel, eu acho que isso não vai mudar nada em nossas vidas, procurar isso. Tipo, Jesus era sexuado ou Jesus era sexuado? O que isso vai mudar na nossa vida? A gente sabe que ele veio por amor e ele veio pra salvar. Mas eu também sei que ele era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. Ele foi tentado, né, quanto à fome, mas essa parte sexual não passa na Bíblia, então eu não vejo um porquê a gente ficar se questionando quanto a isso. A segunda pergunta é o seguinte: como eu faço para me reconectar com Deus? Não sei o que faço. Gente, é simples. Porém, além de simples, é um pouquinho difícil. O que acontece aqui? Quando a gente se desconecta, para voltar é só se conectar. Então, por exemplo, se um dia você se afastou de Deus, é só voltar. Obviamente que para você voltar, exige de você alguns esforços, sendo eles, às vezes você jejua para ter uma intimidade maior com Deus, às vezes você ora muito para ter uma intimidade com Deus, você se entrega mais. Então, se reconectar com Deus, voltar para Deus, ter intimidade com Deus, vai cobrar de você alguns sacrifícios que podem, às vezes, até doer, mas que vai valer a pena. Terceira pergunta: como faço para saber se o varão é afim de mim? Eu oro por ele e eu sinto muito conectada por ele. Gente, primeiro assim, antes de você querer uma pessoa, antes de você querer se relacionar com uma pessoa, já tem um relacionamento com Deus. Isso é importantíssimo. E outra coisa, o fato de você estar gostando de alguém é bom? Sim. Mas também é legal quando você chega pra ela e conta o seu sentimento. Claro que você, quando passa a sentir aquilo, você vai chegar até Deus, vai conversar com Deus, vai falar, Deus, eu tô sentindo isso por aquela pessoa, mas a sua oração já não deve ser tipo, Deus, eu tô sentindo, tipo, Deus, eu quero logo namorar com ela. Você nem sabe se a pessoa tá orando por você, você nem sabe se a pessoa sente a mesma coisa por você. Então, o que acontece é que peça pra Deus também confirmar se vai valer a pena esse seu sentimento que você sente por ela. Porque se não vier de Deus, Deus vai cortar, Deus vai tirar. Então, se Deus ele une casal, ele vai botar o sentimento em um, o sentimento em outro. E ambos vão começar a conversar, a se relacionar, porque vai ser algo recíproco, tá? Então, como saber se o varão é afim de mim? Perguntar pra ele ou pedir um sinal pra Deus, tá bom? Quarta pergunta: como começo a criar no TikTok vídeos cristãos? Quero ganhar muitas almas para papai. No caso, ela tá falando Deus. Assim, quando eu comecei, eu fiquei um pouco assim, meu Deus, será que o povo vai aceitar? Meio que eu falando de Deus, assim, tal, óbvio, eu sendo cristão, e eu ainda tinha esse remorso. Mas pensa comigo, você tá ali justamente por Deus, você tá ali porque você quer que o evangelho seja propagado, você quer que o evangelho seja pregado. Então, o seu intuito deve ser esse: pregar o amor, pregar Jesus. Independente de números, independente de quantidade de likes que você tem, o seu objetivo deve ser amar e falar do evangelho, e falar de Jesus. Então, para iniciar, primeiramente, peça a Deus estratégias, peça a Deus coragem, peça a Deus palavras, porque
Você vê a foto da pessoa que curte a sua foto. Você vê a foto da pessoa que comenta a sua foto. Só que conhecer, só Deus conhece. Então, Deus conhece todas as pessoas que vão te seguir. Deus conhece todas as pessoas que vão comentar seus vídeos. Então, peça para Deus o quê? Peça para Deus estratégias e peça para Deus palavras para que você possa falar em vídeos o que as pessoas precisam ouvir para elas serem a cada dia mais edificadas. Quinta pergunta. Suicídio é pecado? Dizem que sim, porém nunca vi na Bíblia falando que vai pro inferno. Realmente, na Bíblia ela não fala diretamente que vai pro inferno, só que a morte, né, matar é pecado. Você tirar a vida de alguém é pecado. Então, se matar é pecado, se matar também é. Claro que só quem decide se você vai pro céu ou pro inferno é Jesus. Mas você já morre pecando, porque você se mata com um pecado. Por exemplo, eu me matei. E matar é pecado. Eu cometi um pecado para tirar a minha vida, que foi me matar, claro. Uma coisa é você morrer por mortes naturais ou alguma doença. Outra coisa é você tirar a sua própria vida. E certamente, será que Deus se alegra em ver a gente tirando a própria vida? Eu acho que não. Então é pecado, só que para decidir quem vai pro inferno ou quem vai pro céu, só Jesus. Sexta pergunta. Quando João Batista diz sobre o batismo com fogo, é fogo do inferno? Não é fogo do inferno, gente. Quando João Batista tá ali falando do evangelho e tal, o pessoal falava, vai você é o Messias? Ele falava, não, pois aquele que vem após mim é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Que fogo é esse? É o fogo de Deus, é o fogo que limpa os nossos pecados, é o fogo que tira todas as nossas impurezas. O Espírito Santo é o Espírito da graça, né? É o Consolador, mas o fogo, ele vem no sentido de purificar, ele vem no sentido de limpar, tá? E não é fogo do inferno, por favor, não pense mais isso. Sétima pergunta. Minha líder me magoou e às vezes tenho rancor, o que você faria? Bom, ainda que fosse ela errada, eu pediria perdão e automaticamente eu vejo que automaticamente ela também me pediria perdão e seria uma coisa recíproca. Por quê? Para poder eu não ter que carregar esse peso do rancor. Porque, por exemplo, Deus te chama para uma obra e essa obra é pregar o evangelho. Como é que você vai pregar o evangelho tendo rancor do seu líder? Como assim? Entendeu? Não importa se foi ela que te machucou. Mesmo assim, vá e peça perdão para você não ficar com esse peso. Entendeu? E vai ser recíproco. Automaticamente ela também vai te pedir perdão. E fale para ela o que você tem sentido. Oi, fala porque o período de busca a Deus mais intenso é difícil, por favor. Gente, quanto mais a gente busca, mais a gente passa por momentos em que vai ser preciso colocar a nossa busca e o nosso aprendizado na nossa rotina. Por exemplo, quanto mais eu conheço, mais difíceis são as fases pelo qual eu vou passar. Claro que Deus, ele nos ajuda e tudo mais, porém tem momentos na nossa vida que a gente quer ter mais intimidade. Quanto mais intimidade você quer, mais cobrado você vai ser. Por exemplo, se você é uma pessoa que, vou orar 2 minutinhos, vou orar aqui assim, Deus, boa noite, não. Você não vai ter intimidade desse jeito. Intimidade é quando você separa um tempo pra conversar com ele. Então tá vendo como fica mais difícil? Porque exige de você mais esforço. Então por que a busca mais intensa por Deus, ela é mais difícil? Porque ela cobra de você muito mais. Jesus, quando ele vai fazer a pesca com Pedro, ele fala, leve o barco para águas mais profundas. Então não é só uma questão de pescar no raso. Tem que remar para poder o barco chegar a águas mais profundas. E se não remar, não vai chegar. Então, o porquê que é mais difícil? Porque a gente tem que se esforçar mais. Nona pergunta. O que Jesus Cristo quis dizer quando falou, Pai, afasta de mim este cálice? Era um cálice... Quando ele falou esse cálice, gente, era a respeito da dor que ele sentia naquele momento. Era uma dor onde ele conseguia sentir a dor dos pecados, né? Dos pecados da humanidade. Jesus, ele estava sentindo o pecado da humanidade sobre ele, e aquilo foi tão pesado a ponto dele falar, Pai, se possível for, afaste de mim este cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade. Então, ainda que Jesus estivesse sentindo muita dor e muito peso, ele ainda disse, Senhor, que seja feita a
tua vontade. Amém? Então, o que Jesus quis dizer foi, quando ele diz, Pai, afaste-me este cálice, ele estava falando a respeito do pecado da humanidade que ele já estava sentindo sobre ele, entendeu? Mas mesmo assim, mesmo sentindo dor, mesmo sendo filho de Deus, ele pediu permissão a Deus. Pai, se for da tua vontade. 10ª pergunta e última. Por que existem fósseis de dinossauros e na Bíblia não fala sobre esse animal? Eu existo, mas a Bíblia não fala sobre mim. Né? Deixa eu até beber uma água aqui. A Bíblia fala... Tem um momento que a Bíblia fala assim... Deus, ele falando com Noé, ele fala... Depois que Noé vê que o chão já estava enxuto e que o céu já estava ensolarado, Deus fala para Noé, saia você, sua mulher, seus filhos, as mulheres dos seus filhos, as aves, os animais grandes, os animais que rastejam e tudo mais. A Bíblia relata sobre os animais grandes. Então possa ser que naquela época os animais poderiam ser o dinossauro, mas não tem um nome específico. Só que o fato de às vezes não estar citado na Bíblia e ter existido hoje, não significa que a Bíblia está errada. Por exemplo, eu existo, mas eu nunca vi lá. Em 2002, Gabriel Freitas vai nascer e eu tô aqui. Não, eu nasci porque foi vontade de Deus. Não está escrito na Bíblia, mas eu nasci porque é vontade de Deus. Entendeu? Então, galera, esse foi o vídeo respondendo a pergunta de vocês, tá bom? Se você não me conhece, prazer, sou o Gabriel, me acompanha nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Eu tô por lá, tá? E é isso, galera. Muito obrigado por todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar com os amiguinhos, tá bom? E se isso te abençoou, fica aqui com a gente. Pelo amor de Deus, não sai daqui não. Se inscreve, compartilha e me siga nas minhas redes sociais. Beijão a todos vocês.